Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Que o Senhor ele possa estar te abençoando, te guardando, te fortalecendo. E nesse período de isolamento social que nós estamos vivendo, você possa estar sentindo a presença de Deus, estar sendo guardado por Ele. Porque verdadeiramente nós reconhecemos que cremos num Deus que não nos abandona, que está sempre conosco. E essa mensagem em referência ao culto que nós teríamos presencial, né, terça-feira à noite, culto de oração, nós estaremos pregando a palavra do Senhor para que você possa ter a sua vida alimentada durante esse período. Estamos com muita saudade de vocês, né? Gostaríamos de estar juntos, nos abraçando, estarmos conversando, olho no olho, mas esse não é o momento para isso. Nós estamos observando todas as orientações dadas pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de saúde, tanto estadual quanto municipal, e também as orientações da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde. E temos visto que tem uma carência de leitos de enfermaria, de UTI específicos para as pessoas de Covid-19, e por conta disso, o contágio em massa poderia trazer algum tipo de prejuízo à vida de cada um de nós. Mas, deixando essas questões de lado, vamos à palavra do Senhor? Gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto extremamente conhecido, um texto que já serviu até de letra de música secular. Renato Russo, ele gravou uma música que citou esse texto, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. Como de costume, eu peço para você, né, dar uma pausada no vídeo, né, pega a sua Bíblia, abra ela lá em Coríntios 13, depois você bota o vídeo para rodar novamente, a gente vai fazer essa leitura junto. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amados, esse texto, ele é maravilhoso. E ele fala sobre algo que é assim de mais excelente, né, que a gente poderia ter enquanto ser humano, né, no que diz respeito às nossas relações humanas. O amor é aquele sentimento que permite com que você, de alguma forma, deixe de olhar para si mesmo para olhar para o outro. Certa vez eu estava ouvindo uma palestra de um professor da USP e ele palestrava para um grupo de pessoas da área de marketing. E curiosamente, ele é um professor de filosofia, Clóvis de Barros Filho. Ele é ateu, mas em sua palestra ele resolveu falar de amor e como máxima do amor ele citou Jesus Cristo. E nessa exposição que esse professor ele faz àquela plateia de pessoas formadas em marketing,
pessoas de um grupo corporativo. Ele conta a história que aconteceu com a sua vida, para poder dar referência, né, para poder dar lastro àquela palestra. Ele fala que sua filha, ela com aproximadamente 7 anos, né, adquiriu uma doença que é genética, se não me falha a memória, genética, e essa doença, ela poderia causar a morte da sua filha. Mas uma peculiaridade daquela doença é que se ela não se manifestasse, né, ela tinha o potencial da doença, ela tinha o vírus, mas se ela não se manifestasse num período de 1 ano, depois disso ela estaria completamente curada. Porque para essa doença não há tratamento. E ele disse que sofreu uma angústia muito grande durante esse período, vendo aquela que era objeto do seu amor sofrer daquela forma sem que ele pudesse fazer nada. E ele, até mesmo falando, né, na palestra, disse que tentava negociar, falando com Deus que era para que Deus colocasse essa doença nele e livrasse a filha dele desse mal. Depois ele ainda segue adiante falando, façamos melhor. E pegue a doença em 10 crianças, tirem delas todas essas doenças e coloquem em mim. E ele fala, não se esqueça de incluir no meio dessas 10 crianças a minha filha. Porque o amor de um pai, o amor de uma mãe pelo seu filho é assim algo extraordinário. Lembro-me da minha infância, muito pobre, muito humilde, quando nós tínhamos até mesmo dificuldades para nos alimentar, a minha mãe ela deixava de comer alguma coisa para poder dar-nos de comer. A minha mãe, ela se privava de várias coisas para poder garantir a cada um de nós a sobrevivência. O amor é algo que, de fato, assim como diz o texto, né, ele não vê os seus próprios interesses. E esse professor, ele continua dizendo que quando ela completou, acho que 10 anos, pediu para festejar com as amigas dela dentro do apartamento. E quando o elevador abre, várias amigas entram dentro do apartamento dele e ele fica meio que atônito e ouve a filha dele fazer um pedido muito incomum. Falou, pai, eu gostaria de participar dessa festa com as minhas amigas sem que o senhor estivesse aqui. Vá para a padaria que o senhor tanto gosta. E ele fala de maneira muito curiosa. Quem em sã consciência obedeceria a ordem de uma criança de 10 anos para sair da sua própria casa e ir para a padaria, ficar o tempo que ela achasse necessário para que ela desse autorização para que esse adulto voltasse para casa? Somente o amor é capaz de coisas dessa natureza. Vocês entendem? Agora, por que falar disso tudo nesse dia? Eu tenho observado que tem se cumprido a palavra de Deus lá no Evangelho, quando Jesus fala que, ao passar dos dias, o amor de muitos se esfriaria. Nós temos observado pessoas que estão vivendo uma realidade completamente contrária à realidade do reino de Deus. Pessoas que são extremamente egoístas, são extremamente voltadas para o seu próprio interesse, sem pensar até mesmo no próximo, sem pensar na necessidade do outro. A gente observa declarações feitas com tanto ódio, com tanto rancor, e às vezes eu mesmo, confesso, tenho que me policiar diante dessas questões, né? Eu tenho que rever os meus conceitos, eu tenho que ser tocado por essa palavra que eu mesmo estou pregando, sabe? Porque a gente percebe que as situações, elas às vezes nos levam a tomar atitudes, né? A falarmos coisas que não deveríamos falar. Agora, o pior disso tudo, meu amado, minha amada, é nós entendermos que a boca fala aquilo que o coração está cheio, como a própria palavra do Senhor nos alerta. Às vezes, amados, nós vemos tantas manifestações de ódio, tantas manifestações que são completamente contrárias ao Evangelho, que a gente fica imaginando, será que essa pessoa ela foi levada pelas circunstâncias apenas? Talvez ela tenha também, de alguma forma, tido a oportunidade de expressar um pouco daquilo que é mal que está dentro dela. A palavra do Senhor, ela fala sobre diversas questões aqui, e a gente poderia citar cada uma delas, mas o objetivo dessas mensagens não é ser longo, até para que você não se desestimule a ouvi-la até o final. Eu vou me reter em apenas algumas poucas coisas. Paulo, ele começa falando, né, que lá no versículo 11,
que um dia ele foi menino e fazia coisas que eram próprias do menino. É interessante que se nós observarmos a criança, eu não falo que a criança é má, é uma questão da natureza psicológica dela, né? A criança, ela nasce, como Freud mesmo, ele já havia falado, com como eu poderia dizer de forma mais simples para você, com um aspecto narcísico, alguma coisa que é voltada para ela mesma, muito grande, muito forte. Algumas pessoas, inclusive, da pedagogia, entendem isso como aquela questão de que o mundo da criança se confunde com ela mesma, né? Tudo que a criança entende como está ao redor dela é como se fizesse parte dela, é como se ela fosse proprietária daquilo tudo, é como se qualquer coisa estivesse dizendo respeito à sua própria vida. É uma questão do narcisismo, é uma questão de estar sempre... O mito de Narciso é isso, né? É um homem que olhava para o seu reflexo na água e, apaixonado pelo seu próprio reflexo, ele cai dentro da água e morre afogado. Quer dizer, aquela questão de voltar-se muito para si mesmo. As crianças têm muito essa característica, né? As crianças, a maioria das vezes, elas têm uma dificuldade muito grande, sobretudo as crianças até 2 anos de idade, elas têm uma dificuldade muito grande de dividir o amor dos pais, dividir os seus brinquedos, dividir as suas coisas, porque ela está nessa fase de vida. Essa questão desse aspecto narcisista, ele vai ser superado. E é interessante que Paulo fala isso aqui relacionando com a questão do amor, e o narcisismo também está muito relacionado com essa questão do amor, e eu vejo que quando Paulo fala que quando ele amadurece, ele deixa de lado essas coisas de criança, eu percebo que também nós devemos amadurecer em Cristo Jesus para deixarmos esse egoísmo de lado, esse narcisismo de lado, essa questão de querer estar sempre certo, de querer sempre apontar as direções, de não suportar o contraditório, de não ouvir alguma pessoa que pensa de forma diferente. É interessante que nós, né, da igreja protestante, nós temos muito essa perspectiva. Qualquer pessoa que tem uma religião diferente da nossa, a gente quer longe, a gente quer que ela se cale, ela tem que ouvir o que eu tenho que falar. É curioso isso, não é verdade? É claro que eu, como evangélico, eu entendo que a minha fé, a fé que eu professo, é a fé que eu gostaria que outras pessoas estivessem professando, mas as outras pessoas também têm o mesmo direito de pensar da mesma forma. As questões políticas que também estão aí, né, aflorando cada vez mais, eu às vezes tenho que me policiar, né, para não ficar envolvido nessa teia, né, como eu tenho essa veia muito politizada não no sentido de político partidário, mas politizada no sentido de relações humanas como um todo. Eu acabo me envolvendo demais e eu vejo que eu tenho que largar um pouco essas questões de lado. Mas às vezes, amados, eu vejo situações, e até mesmo eu posso incorrer nesse erro, de agir de forma que não respeite o outro, não respeite a opinião do próximo, achar que eu sempre sou o centro das atenções, eu sou sempre o certo em todas as coisas, e nem sempre isso vai ser uma realidade. É necessário que a gente possa ouvir o outro, é necessário que a gente possa permitir que o outro fale. Eu lembro de um homem, um filósofo francês chamado Voltaire. Ele falava algo muito curioso que seria muito interessante para nós nos dias de hoje. Ele dizia o seguinte: eu não concordo com uma única palavra do que tu dizes, mas defenderei o teu direito de dizê-las com todas as minhas forças. Ou seja, a gente não precisa concordar com todos, mas as pessoas têm o direito de falar o que pensam. A gente pode até contra-argumentar, mas com respeito, sem estar extrapolando o direito do outro. E eu estou falando sobre essa questão de amor para que a gente possa, nesse período de pandemia, estarmos permitindo que o amor seja a base das nossas relações humanas. Para que não venhamos a nos degladiar dentro da igreja ou fora da igreja. Para que possamos compreender que Jesus Cristo ele conviveu com pessoas diferentes. Jesus Cristo ele até condenava o pecado, mas ele estava sempre próximo do pecador. A gente observa, por exemplo, aquela passagem da mulher adúltera. A lei dizia que ela era para ser apedrejada. Jesus ele não achava dessa forma. O ladrão na cruz, meu querido e minha querida,
ele não foi, né, você não ouviu da boca dele que ele deveria morrer, que bandido bom era bandido morto, entende? Ele teve a oportunidade de se arrepender, mas se há morte antes do arrependimento, não há jeito. Para você até que pode argumentar, mas ele se arrependeu, a mulher adúltera, antes de ter se arrependido, Jesus a livrou do apedrejamento. E ele apenas disse a ela, vai, não peques mais. A palavra não diz que ela não pecou, não diz que se arrependeu, não diz qualquer coisa. Você entende? A possibilidade do outro ter a sua escolha, a possibilidade que Deus deu a cada um de nós. Por amor, Deus deu a possibilidade de cada um de nós até mesmo errar. Porque esse é um dos grandes questionamentos. Se Deus é soberano sobre todas as coisas, por que então não impediu Adão e Eva de comerem o fruto do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal? Então o pecado não entraria no mundo, não é verdade? Porque é princípio de Deus, por amor ele deu a oportunidade de escolha. Deuteronômio, Moisés ele escreve, eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, outra questão de escolha. A palavra do Senhor fala que todos aqueles que o receberem como seu Deus serão feitos filhos de Deus, ou seja, possibilidade de escolha. Todas as questões serão julgadas no dia do julgamento, no dia do juízo final. Antes disso, a gente não tem possibilidade de julgar ninguém. Vocês entendem? E às vezes a gente age de forma tão equivocada. Nós deixamos o amor escapar por entre os nossos dedos, nós deixamos de amar. E quando deixamos de amar, meu amado e minha amada, nós também deixamos, de certa forma, de viver o Evangelho. Amar aquele que está ao nosso lado na igreja é fácil. Amar aquele que está nas ruas, às vezes cometendo crime, para nós é impossível. Mas Jesus disse que bem teríamos cada um de nós se amássemos apenas aqueles que nos fazem bem, que são próximos de nós. Jesus nos convoca a amar a todos. E nesse dia, nesse período de grande dificuldade, não só você, mas eu também, possamos aprender a amar ao nosso próximo. Possamos aprender a olhar para o outro e falar com essas pessoas, eu te amo. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de relação comigo, mesmo que você não me ame. Jesus, a expressão de amor, na cruz, prestes a morrer, ele fala com o Pai, Senhor, não lhes impute esse pecado. Jesus falou isso para as pessoas que o crucificaram, que o humilharam, que o agrediram, que lhe colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. Será que eu teria condição de amar dessa forma? Será que você teria condição de amar dessa forma? Amar alguém que lhe agrediu? Essa é uma questão terrível. Essa é uma questão terrível. Fica para as nossas reflexões o desafio do amor que Jesus ele propõe a cada um de nós. Fica para as nossas reflexões essa possibilidade de amar aquele que é diferente. Essa possibilidade de permitir que os outros, através desse amor, possam se chegar a Cristo Jesus. Porque é o amor e não o medo que faz com que as pessoas possam se achegar a Cristo. O medo faz com que essas pessoas aceitem a Jesus, mas não sejam cristãs. A Idade Média é repleta de exemplos dessa natureza. Pessoas com medo da fogueira da Inquisição aceitavam a Cristo, mas nos bastidores faziam magia negra e ainda estavam com as suas religiões de origem. O amor, ele nos ajuda a superar todos esses desafios, todas essas limitações. E eu convido você a, nesse dia, estar amando de todo o teu coração, que as palavras dos teus lábios possam ser a manifestação desse amor que está dentro de você, desse amor que é personificado pelo próprio Deus, porque a palavra do Senhor diz que Deus é amor. Ele é a própria personificação do amor. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e engrandecemos ao teu nome. Queremos colocar diante da tua presença a humanidade que tem padecido, Senhor Deus, com essa doença, Senhor Deus, terrível.
e tem feito com que percamos, Senhor Deus, milhares e milhares de vidas. Senhor da glória, tem misericórdia da humanidade. Senhor Deus, que essa enfermidade ela cesse, que esse vírus seja erradicado e possamos ter resposta, Senhor Deus, para esta questão. Pedimos pelos profissionais da área de saúde que têm passado por tantas lutas, têm perdido inclusive as suas vidas, têm adoecido, Pai amado, mas têm permanecido firmes para tratar daqueles que estão lá dependendo deles. Pedimos pelas pessoas da área de limpeza, seja da área hospitalar, da área urbana, Senhor Deus, de todas as áreas, e essas pessoas também possam ser guardadas por Ti, e elas possam ser cuidadas por Ti, meu Senhor da glória. Abençoe as pessoas que estão trabalhando nos mercados, na área de segurança pública, nos serviços essenciais como um todo. Que o Senhor possa guardar essas vidas, Senhor Deus. É tão triste nós vermos, Senhor da glória, o número de policiais que têm morrido, Senhor, por conta do Covid-19, bombeiros, guardas municipais. Tem misericórdia dessas vidas, guarda cada um deles e delas, meu Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a Ti, Senhor Deus, para que Tu possa ministrar o amor nas nossas vidas, para que a Tua igreja possa ser a manifestação desse amor ao mundo, e nós possamos amar uns aos outros, Senhor da glória. E esse seja o princípio balizador da nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, até agora domingo nós estaremos pela manhã fazendo a live na Igreja Metodista, como vocês já sabem, de 10 até as 11 nós estamos fazendo a live, Você fique ligadinho na página do Facebook da Igreja Metodista que a gente está fazendo a transmissão ao vivo, tá bom? Fiquem com Deus, recebamos a bênção do Senhor. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã, e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Você possa concordar dizendo amém. Até outro dia.